Eu estou falando sobre as chaves do reino. O tema desse ano é o reino de Deus, que nós estamos falando. É uma jornada com uma série de atividades e um dos pontos importantes é a nossa conferência Essência. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, dia 12 a 14, faça a sua inscrição. Porque você não pode perder, gente. São 2 dias que a gente reserva para estar imersa naquilo que Deus quer falar ao nosso coração e tocar na nossa vida. Amém? A primeira chave que eu falei a semana passada foi a chave da proclamação. Quem estava aqui? Olha, bastante, a maioria. Mas se você não estava, está já publicado no YouTube da IA Church, você pode assistir. E hoje eu quero falar da chave do poder sobrenatural. Amém? Diga, a chave do poder sobrenatural. Há um poder natural, né? Nós podemos caminhar em diversas áreas com uma capacidade intensa. Mas um poder que vai além do natural, que vai no sobrenatural, algo que a ciência não explica, o homem não explica, a letra não explica, mas a gente vive aquele poder, só vem do nosso Deus. Ou da esfera espiritual. E o poder maior, ele emana do nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. Amém? E essa é uma chave que Deus dá para a igreja. Quando Jesus disse para Pedro que sobre aquela pedra, ele iria edificar a igreja, e as chaves do reino ele daria, o que nós ligássemos seria ligado, o que nós desligássemos seria desligado, ele deu essas chaves de autoridade a nós, a sua igreja. E o poder sobrenatural é uma chave que nós temos, procede do Pai, mas atua através de nós esse poder sobrenatural. Amém? Você pode viver esse poder sobrenatural na sua vida e através da sua vida. 1 Coríntios 4:20 diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Aqui a palavra não é as escrituras, porque a gente sabe que nós não devemos errar, mas devemos basear a nossa fé nas escrituras e no poder de Deus. Aqui são palavras vãs, são palavras vazias. O poder de Deus não consiste em algo vazio, mas o reino de Deus não consiste em algo vazio, mas no poder de Deus. Amém? Agora, quando eu fui falar sobre poder, quando eu fui estudar sobre poder, eu entrei em crise. E essa crise, o Espírito Santo me gerou essa palavra, que me desafiou muito e vai desafiar você também. Mas, essa mensagem que fala de poder, ela tem que ser verdadeira para todas as épocas, todos os séculos, desde que a igreja foi estipulada, estabelecida por Jesus. Ela tem que valer para hoje aqui no Brasil, onde nós estamos vivendo numa janela de oportunidade, com liberdade para pregar, não somos perseguidas, ou não com a nossa vida, às vezes nós somos perseguidas, censuradas, mas nós temos muita liberdade aqui. Ela tem que valer tanto hoje, no século 21 aqui no Brasil, como no início da igreja. Como nos outros séculos que a igreja de Jesus viveu, onde foi altamente perseguido. Então, esse poder, ele estava operando em todas as eras, em todos os séculos, seja no século de perseguição, seja no século de liberdade, seja num lugar como na Nigéria. E qual é a realidade da Nigéria hoje? Nesse ano, já tiveram 7.000 cristãos mortos. Uma média de 35 cristãos mortos por dia na Nigéria. Agora, em 2025.
Então, esse poder que eu vou ensinar a você, que é real na minha vida e na sua, porque tem uma chave na sua mão, tem que valer para o cristão da Nigéria, que está morrendo, e tem que valer para mim, que tenho liberdade. Amém? Mas quando a gente olha para a vida dos primeiros cristãos, para a vida de Paulo, para a vida dos apóstolos, a gente entende o que significa esse poder sobrenatural. O poder sobrenatural, ele vem para que nós possamos viver qualquer circunstância. Seja a circunstância que o nigeriano cristão está passando, dando a vida, seja como eu, que estou aqui livre para pregar para um grupo de mulheres que tem liberdade de aqui vir e cultuar ao nosso Deus. O poder de Deus, ele vem para nós vivermos toda e qualquer circunstância. Você entendeu? Diga toda e qualquer circunstância. O poder de Deus opera em nós para qualquer momento das nossas vidas. A gente usa um versículo muitas vezes, que está lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes você já citou isso? Várias vezes nós citamos. Tudo posso naquele que me fortalece. E normalmente a gente cita em momentos de lutas, quando Deus, realmente através do seu Espírito, diz, você pode passar por essa circunstância e vencê-la. Amém? Tudo posso. E é o que o apóstolo Paulo, quando declarou isso, ele estava querendo dizer. Paulo, ele foi lapidado por Deus para viver tanto a escassez quanto a abundância. Então, quando ele diz, tudo posso, ele inclui essas duas situações antagônicas, não é? Ele pode viver o tempo de provisão. E teve um momento que Paulo viveu um tempo de provisão, exatamente quando ele declarou isso. Quando ele recebeu dos filipenses, dos cristãos na igreja de Filipos, uma oferta que foi enviado a ele pelas mãos de Epafrodito, um dos membros da igreja, que foi levar até Roma, porque Paulo estava preso. A igreja era uma igreja amorosa, se preocupava com as necessidades de Paulo e mandou uma oferta através de um dos seus membros. Filipenses 4, 10, 13 relata essa situação. E diz assim, Paulo dizendo, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E o que ele está querendo dizer? Eu estou muito feliz porque eu recebi uma oferta de vocês. Vocês sempre cuidaram de mim, mas agora, mais uma vez, digo isto, que eu estou alegre, não por causa da pobreza, porque ele estava vivendo um tempo de escassez preso em Roma. E aquela oferta foi uma oferta que trouxe a abundância, porque aprendi a viver contente em toda, diga toda, e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, essa palavra quer dizer, tanto sei estar embaixo, como também sei honrado, estar em cima. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, você vai declarar essa verdade em qualquer circunstância da sua vida. A Mariana está falando aqui um momento de escassez, digamos assim, uma dificuldade financeira, mas ela tem poder sobrenatural para viver. Agora, tem uma coisa que eu aprendi do Senhor, que Deus paga as nossas dívidas. E isso é verdade, porque a palavra de Deus diz que Deus rasgou o escrito de dívida, né?
cravando esse escrito na cruz. Essa dívida fala da dívida do pecado que gera a morte. Mas o Espírito Santo me mostrou que não só. Esse escrito de dívida é o escrito que te leva à morte espiritual, mas toda espécie de morte em qualquer área. Porque na cruz, Jesus, Ele te dá a vida abundante em todos os aspectos. Então, até dívida financeira, Deus paga para você. Um dia eu estava viajando e eu sentei do lado de uma pessoa, um pentecostal muito louco. E ele começou a conversar comigo e ele falou assim, eu estava tão endividado. Começou a contar, mas Deus fez um milagre, não sei quem veio e me deu uma oferta, eu paguei a minha dívida. E eu lá, batistona, né? Uma jovem que nunca tinha passado por nenhuma dificuldade financeira, falei, esse cara é louco. Até que um dia, nós ficamos endividados. E por muitos meses, né? Por umas circunstâncias ministerial, que a gente assumiu a dívida das igrejas, liberamos as igrejas, a gente ficou sem salário, uma série de coisas que acontecem na vida de cada um de nós aqui. Amém? E aí, o que acontece? O poder sobrenatural atuou naquele momento. E o Espírito me falou, eu rasgo escrito de dívida. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Senhor, rasga esse escrito de dívida. E fomos lá orar e jejuar, e Deus milagrosamente levantou uma pessoa que pagou a nossa dívida. Que foi o Udo, marido da Roseli, que está aqui. Mas era uma dívida muito alta, e Deus fez o milagre. Deus pode levantar uma pessoa para pagar a sua dívida, ou pode te dar uma estratégia para você trabalhar. Você pode, buscar uma orientação financeira para você se equilibrar nas suas dívidas. Mas o que você tem que saber é o seguinte, que aquilo que Paulo disse é verdade. O poder sobrenatural em Deus nas nossas vidas nos faz viver qualquer circunstância. Porque a abundância qualquer um vive com facilidade, até o ímpio. Agora, viver o poder de Deus, que gera o quê? Contentamento, gratidão, adoração na escassez, não é para qualquer um. Amém? Então, é esse poder em todas as circunstâncias, em qualquer experiência, tanto da fartura como de fome, da abundância como escassez. Paulo provavelmente estava vivendo um tempo de escassez e de repente Epafrodito chegou e trouxe a oferta. E a abundância veio. E o que ele está dizendo? Eu estava feliz lá, estava feliz aqui. Eu estou dizendo isso, ele falou, não por causa da pobreza, porque eu posso viver qualquer circunstância, mas eu estou alegre pela experiência vivida, mas também o que essa experiência vai produzir em vocês. Ele diz, tudo posso viver em toda e qualquer circunstância, mas a gente pode viver em qualquer circunstância naquele que nos fortalece. É neste poder sobrenatural, é na ação poderosa do nosso Deus, que controla as nossas emoções, que é capaz de nos trazer fé a despeito das circunstâncias. Amém? O Espírito Santo vem e produz fé que aquilo vai passar, que a nossa tribulação é leve e momentânea, mas o Senhor vai produzir um eterno peso de glória. Porque a tribulação, diante daquilo que Deus produz em nós, e no nosso futuro, que é um peso e glória, é leve e momentânea. Agora, aquilo que Deus produz em nós, e que nós vamos viver para a eternidade, tem peso e tem glória. Amém? Então é isso que a gente tem que entender, porque é isso que Deus produz em nós. E o apóstolo Paulo continua dizendo, ele diz assim, todavia,
vocês, filipenses, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é fruto que aumente o vosso crédito. Fazendo um parênteses aqui, não é tema da minha pregação, mas o que o apóstolo Paulo está falando? Eu estou muito contente por vocês. Que saibam, vocês que sempre se preocuparam comigo desde o começo do meu ministério, sempre me ajudando, até enviaram em Tessalônica uma ajuda. O crédito de vocês vai ser aumentado. Porque quando você investe no reino, você tem crédito com Deus. É isso que ele está dizendo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Assim como vocês estão sendo liberais e generosos comigo, o seu crédito está aumentando com Deus. Aí ele diz assim, recebi tudo e tenho abundância. Ele viveu um momento de escassez, agora ele estava vivendo um momento de abundância. Quando ele diz aqui, tudo posso, ele está dizendo, eu posso viver aquele momento e esse. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Enfatizando o que ele disse. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Nós temos que aprender a glorificar a Deus no tempo da abundância. Porque tem gente que tem muita dificuldade de acionar o poder natural de Deus na escassez, crendo que Deus não fará, porque, Deus permitiu isso, então Deus não me ama, e não vai acontecer, nada vai acontecer na minha vida, eu não vou solucionar o meu problema. Há quem não acione o poder sobrenatural para sair da dificuldade. Mas há também aquele que não sabe identificar o poder sobrenatural atuando na sua vida quando vem a provisão. Tempo de abundância, temos que reconhecer o poder, a graça e o favor de Deus. É o poder sobrenatural que Deus coloca nas nossas mãos. Gente, tem gente que acha que pelo mérito próprio chegou lá em cima. Ou adquiriu muitos bens. Tudo passa, é lógico, pela nossa diligência, pelo nosso trabalho, mas tem gente que trabalha muito e nunca recebe o que você recebeu. Nós cristãos, a gente vive numa outra matemática. Nós temos que ser fiéis para com Deus nos dízimos e nas ofertas, temos que ser diligente no nosso trabalho, a gente tem que dar testemunho de quem somos, vivendo os princípios de Deus, que nós vamos prosperar, mas a despeito de tudo que fazemos, nós podemos cair num rio de favor que nos diferencia de qualquer um. Gente, pode ser que alguém, eu por exemplo e o Lamartine, temos recebido uma porção de Deus. Pode ser que um casal, um pastor, tenha trabalhado tanto quanto trabalhamos, tenha capacitação, dons, Deus tenha usado tudo, mas talvez não tenha a mesma porção. Por quê? Porque Deus distribui conforme lhe apraz, conforme o propósito. Mas pessoas que podem trabalhar o mesmo tanto e podem não ter o mesmo tanto. Por quê? Porque não entende o poder sobrenatural de Deus. É cair no rio do favor. Muitas vezes a gente está batalhando. Estamos vivendo tempo de privações, tempos de luta, seja em qualquer área, mas também na área
material que eu quis abordar aqui. E você está batalhando, seja fiel a Deus, acione o poder sobrenatural da sua vida, porque vai passar, porque quando você cair no rio do favor de Deus, amém? É o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele estava lá, de repente Epafrodito chegou com aquela oferta. E ele falou assim: eu estou alegre, porque Deus mais uma vez manifestou a sua graça e o seu favor para comigo. Na vida do povo de Deus, por exemplo, quando Deus tira Israel do Egito, quando está no deserto, onde não tinha nenhuma maneira de produzir, não dava para plantar, não dava para colher, Deus derramava diariamente o maná dos céus. Era o poder sobrenatural da provisão. Eu posso viver no deserto porque deserto tem maná. Amém? Você diz, deserto tem maná. Tempo de provação, de dificuldade, Deus não vai deixar você passar fome. Deus vai estar com você, Deus vai te dar provisão diária. E o maná não é para 7 dias da semana, é para hoje. Porque amanhã você vai buscar de novo e Deus vai dar para você. Mas chegou no tempo da terra prometida. Quando eles chegaram na terra prometida, cessou o maná. E Deus falou, agora a terra está diante de vocês, vão trabalhar a terra. E eu vou dar chuva e o favor estará sobre a vida de vocês. Quando vocês forem fiéis, eu operarei sobrenaturalmente na vida de vocês. É como a vida de Isaac, quando estava entre os filisteus. Vocês lembram? Lá Isaac estava lá, plantou e colheu a 100 por 1, quando ninguém mais colheu. É o tempo do favor, é o tempo das coisas sobrenaturais. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós temos esse poder natural para viver toda, diga toda, e qualquer circunstância, seja de abundância, seja de escassez. Há um tempo sobrenatural, há um poder sobrenatural para o tempo das lutas. Gente, quando a luta vem é que Deus se manifesta com poder. E é algo extraordinário. O que Deus faz é algo que nos deixa atônitos com a ação de Deus nas nossas vidas. Eu quero citar o apóstolo Paulo, novamente, porque ele fala muito sobre o poder de Deus. E o apóstolo Paulo teve um momento que ele estava sendo questionado pela igreja de Corinto. E outros líderes apareceram lá com diversos evangelhos que não o verdadeiro. Então, o apóstolo Paulo começa a dizer sobre si, se defender daquilo que ele tinha entregue para a igreja de Corinto. Então, ele diz assim, esses homens, 2 Coríntios 11, 23 a 30, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Se eles são ministros de Cristo, muito mais eu, e ainda mais. Em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Gente, olha o que esse homem passou. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, ou seja, 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, e em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede,
em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me infame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele está dizendo assim, o apóstolo Paulo, nas lutas intensas que eu passei na vida. Gente, essa lista que a gente precisa decorar, né? Porque quando a gente passa, olha, lê isso aqui, qualquer coisa na nossa vida fica pequena. É ou não é? Sabe aquele crente que começa a caminhada com Jesus e qualquer coisa acha que Deus não ama? Não entende que viver para Cristo é uma entrega, é viver o poder sobrenatural. Quer viver o poder sobrenatural, mas não quer enfrentar as dificuldades da vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim, não que eu quero me gloriar em tudo isso que eu relatei aqui. Mas eu quero deixar claro a minha fraqueza. E ele continua dizendo sobre a fraqueza dele. Em 2 Coríntios 12, de 1 a 5. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele está falando dele, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inefáveis, a quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, mas nas minhas fraquezas. Paulo, foi arrebatado ao terceiro céu e ele recebeu as revelações de Jesus. Ninguém falou do evangelho para ele. Ele recebeu do próprio Jesus nos céus. E, no entanto, ele fala, de tudo que ele fez, ele fala da fraqueza. Da fraqueza, porque o poder de Deus, ele opera aonde? Na nossa fraqueza. Ele continua dizendo, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que eu recebi, foi-me posto um espinho da carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, a fim que não me exalte. Que espinho na carne a gente não sabe. Tem gente que acha que é uma doença, que era uma cegueira, outros uma tentação, não se sabe. E Deus não quis dizer, então não nos interessa. Um espinho na carne a fim de me esbofetear para que não me exalte. Não é sobre mim, porque em mim eu vejo fraqueza, mas é sobre o poder de Deus em mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o poder se manifesta na minha fraqueza. Então, minha querida, se estiver passando por algum momento de fraqueza, é hora do poder de Deus atuar na sua vida. Seja numa enfermidade, te visitando com cura, ou te ajudando no processo de cura. Numa dificuldade financeira, onde você vai buscar e Deus vai dar uma saída para você. Seja qualquer problema que você esteja vivendo, você vai estar aos pés de Jesus, se humilhar diante do Senhor, para que ao seu tempo Ele te exalte. Porque é na fraqueza que o poder de Deus opera. A mensagem do poder sobrenatural de Deus tem que valer para mim como tem que valer para o cristão da Nigéria. E esse poder, ele não opera só na vitória, mas ele opera nas lutas. Porque nas lutas você vai ter as maiores experiências com o poder do seu Deus.
E ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Deixa eu ver até o versículo que eu li aqui. Por causa disto, no versículo 8, ponha lá. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim o quê? O espinho na carne. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse. Então, minha querida, para viver o poder de Deus, você tem que reconhecer que não é sobre você. Não é sobre as suas qualificações, nem aquilo que você pode realizar, mas é o poder de Deus em você. Um homem como esse, com esse currículo, ele tem autoridade para falar e nos ensinar. E ele diz assim no versículo 10, pelo que sinto prazer. E aqui a palavra no original é prazer mesmo, ele sente alegria, ele sente contentamento nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou, então é que eu sou forte. Parece um paradoxo, mas não é. É porque quando nos esvaziamos de nós mesmos, é quando o poder de Deus opera em nós. Amém? É por isso que passamos por tantas coisas na nossa vida, para que o poder se manifeste em nós e através de nós. Amém? E por último, o poder para viver o extraordinário. Deus quer que nós vivamos o extraordinário, e para que a gente viva o extraordinário tem que haver entrega. O extraordinário, ele vem quando há entrega. Você entrega e Deus opera através da sua entrega. Uma vez, um jovem rico chegou para Jesus e começou a conversar com Jesus e falou assim: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus falou: cumpre a lei. Aí o jovem falou: mas eu já tenho feito isso desde a minha mocidade. Aí Jesus falou: então vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí ele saiu triste, porque ele tinha muitas coisas e não quis entregar aquilo que tinha. Aqui Jesus não fez uma apologia à pobreza. O que ele quis ensinar é o coração. Onde estava o coração daquele jovem? É isso que ele quis ensinar. E nesse contexto, os discípulos olharam, e aí Jesus falou: é mais difícil passar um rico ser salvo, né? É mais difícil um rico ser salvo do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Ou seja, é muito difícil. Mas para Deus nada é impossível. Que Deus salva o pobre e salva o rico. Para Deus nada é impossível. E nesse contexto que Jesus diz esse texto que eu vou ler. Jesus, porém, fitando neles o olhar para os discípulos, disse: para os homens é impossível. O quê? A salvação do rico. Contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Amém? Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba no presente o cêntuplo de casa, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Essa conversa Jesus estava tendo com os discípulos, e Pedro falou: Senhor, se esse jovem não foi capaz de abrir mão, né, para recebê-lo, nós fizemos o contrário, a gente deixou tudo para te seguir. Qual vai ser a minha recompensa? A recompensa na entrega.
Em outras palavras, foi o que Pedro quis saber. O que eu vou receber? Abrir mão de tudo. Se eu pedir tudo para ele, nós abrimos mão de tudo. O que Jesus disse? Se você deixou alguma coisa, eu vou te dar esta coisa. E é exatamente, olha, muita gente se separa da sua família por causa do evangelho e na igreja recebe muitos irmãos. Não é? Muita gente às vezes abre mão de questões financeiras e com Jesus Deus faz prosperar. A entrega gera uma recompensa, porque o poder sobrenatural de Deus opera na entrega. Quando você entrega para Deus, Deus age em seu favor. Tanto te recompensando com aquilo que você entrega, quanto defendendo você nas causas que você é injuriado. Jesus, ele disse assim, ele ensinando que a justiça, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando alguém se levantar contra você, não fique irado, porque você não vai produzir justiça de Deus na sua ira, mas entrega para Deus, porque Jesus disse, Deus disse, minha é a vingança. Entrega para Deus. Na entrega, o poder de Deus opera, Deus vai e te defende, a vingança é do Senhor, Deus te recompensa e Ele te dá aqui. A entrega é aqui, aqui você vai receber. Com perseguições. E se você prosperar, se prepare para as perseguições. Porque o inimigo vai tentar abalar você. E no mundo por vir a vida eterna. Quando Deus me chamou para o ministério, eu me lembro muito bem quando Deus falou, você está a fim de abrir mão das coisas que você tem? E listou uma série de coisas. Eu conversando com Deus num ônibus, eu lembro da situação, quando Deus me chamou para o ministério, quando eu namorava o Lamartine, namorando um seminarista. Deus falou, ele é o seu marido. Eu falei para ele, você vai ser meu marido. Então, eu, consequentemente, vou viver do ministério. Então, comecei a me preparar para isso. E um dia, eu estava de ônibus, voltando para Santos, meus pais moravam em Santos, e Deus falou para mim, você está disposta a abrir mão de uma série de coisas? E listou. Eu falei, eu estou. Estou disposta e fico muito feliz por isso. E aí, passaram-se os tempos e, de repente, Deus começou a me dar uma série de coisas, das quais eu tinha aberto mão. Aí eu virei para Deus e falei, Deus, o que está acontecendo? Porque o Senhor falou que era para eu abrir mão, de repente o Senhor está me dando? Deus me fez ver esse texto. Primeiro Deus falou assim, aquilo, o seu acordo, o seu lado do acordo é que você entregaria. Agora, o meu lado do acordo é que eu vou te dar 100 vezes mais do que você abriu mão. Deus me falou isso, e eu nem lembrava desse texto quando Deus me falou. Aí eu fui procurar e achei esse texto. Então, quando Deus te pedir algo, abra mão, mas abra mão com prazer, por amor a Cristo, porque a gente não faz para receber. E Deus sabe, a gente faz por amor, mas Deus, Ele entrega aquilo que Ele opera o seu poder natural quando Ele pede algo. Então, quando Deus pedir algo, entrega com prazer, entrega o seu tempo, entrega os seus dons, entrega as coisas financeiras que você tem, uma oferta, entrega tudo, entrega o teu ser, se for até ter que se separar de alguém para que você sirva o reino, faça. É tão sério esse compromisso com Jesus, porque a gente quer viver o poder, mas não vive a entrega, não tem como. A gente, para viver o poder de Deus fluindo através de nós, tem que entregar a vida, tem que entregar tudo que somos. Amém? Os discípulos também passaram por essas mesmas circunstâncias. Entregaram tudo e Deus fez grandes coisas. Um dia, eles perguntaram, Senhor, mas nós abrimos mão de tudo,
que vai acontecer de nós? Sabe o que Jesus disse para eles? Lá em Lucas 22, 24 e 30. Suscitaram também entre eles uma discussão qual seria o maior. Sobre qual deles seria o maior. Aquela disputa, né? Que não existe aqui, é lógico. Em lugar nenhum, na IA Church não, é lá nas outras igrejas. Aí um quer ser maior que o outro, na família um quer ser mais rico que o outro, mais importante que o outro, também não existe na nossa família, na família dos outros. Mas os discípulos, pertinho de Jesus, estavam com essa discussão. Todos queriam ser o maior. Aí que Jesus disse, no versículo 26, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige, seja como o que serve. Ou seja, sirva, que você é engrandecido. Não queira ser servido para se engrandecer. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Nos meios naturais, quem é o maior? Aquele que está sentado sendo servido ou aquele que serve? O que está sentado. Mas Jesus falou, eu sou o que serve. E eu sou o maior. Então, para você ser o maior, você tem que servir. Assim como meu Pai me confiou um reino, olha no versículo 29, 28, vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Vocês estão comigo, né? Vocês entregaram tudo, estão pagando o preço. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Aquilo que Deus confiou a Jesus, Jesus estava confiando aqueles homens que estavam pagando um preço com Ele. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vós assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em outras palavras, hoje vocês estão querendo ser o maior. Vou ensinar uma coisa, o maior é quem serve. Hoje vocês estão pagando o preço, vocês estão comigo nas minhas tentações, saibam que o reino que está confiado a mim, eu confio a vocês. E quando eu estiver à mesa sentado no meu reino, vocês vão ter 12 tronos e vocês vão sentar nesses tronos. E vocês, discípulos, apóstolos, vão reinar sobre as 12 tribos de Israel. Vocês já entenderam? Quando você entrega, como Deus te exalta. Você quer viver o poder sobrenatural de Deus, fazendo algo incrível na sua vida? Aprenda a se entregar. Aprenda a pagar o preço, porque às vezes a gente só quer viver o poder. Porque o poder, declaração, você vai nessas igrejas, porque você pode todas as coisas, porque isso, porque aquilo, você vai ficar rico, porque Deus vai te livrar das tentações, das provações. Deus tem o escape, tudo isso é verdadeiro, mas tem o tempo de pagar o preço, tem o tempo da entrega, porque senão você não vive o poder. Quando você vê alguém sendo exaltado, se você quer a posição dele, vai saber da história dele, o preço que ele pagou para chegar lá. Né? Às vezes a gente quer o que tanta gente tem, vê se quer trabalhar o tanto que aquela pessoa trabalhou para conquistar tudo aquilo. Né? Quer ficar sentado? Não adianta, o poder de Deus é assim, Ele é manifesto na entrega, Ele é manifesto no serviço. Eu vou finalizar aqui. Serve, Marcos 16, 15. E disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês querem o poder? Ele vai se manifestar quando vocês estiverem trabalhando. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ou seja, quer viver o poder sobrenatural? Sirva, trabalhe.
O poder se manifesta no serviço. Tem gente que está sentado e quer viver coisas maravilhosas se não está disposto a se expor para as coisas maravilhosas. Se exponha. Se exponha nos conflitos, se exponha nas grandes causas, lute pela justiça, lute por causas do reino, que você vai ver que você vai viver os milagres. As manifestações maravilhosas, as visões, os sonhos, a comunicação, o poder, tudo isso vai fluir através de você. Marcos 16, 20, Jesus falando, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Quando eles foram, cooperava o Senhor com eles, porque o poder estava fluindo através deles. A sombra de Pedro curava, os lenços de Paulo curavam, as pessoas pegavam o lenço de Paulo para ser curado. Esses milagres acontecem quando nós servimos. Nessa proporção. A gente está falando, profetizando sobre um grande avivamento. Então a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Amém? O evangelho hoje tem que ser vivido com entrega, com compromisso, com trabalho, com serviço. A igreja não é supermercado para você consumir, para você entrar e pegar aquilo que mais lhe apraz e que te agrada. Igreja é corpo, igreja é compromisso, igreja é serviço. E o poder sobrenatural de Deus vai ser atuado, vai fluir na sua vida e através da sua vida quando você se posicionar. Amém? Glória a Deus.